Muito bom dia, povo abençoado. Deus abençoe o seu sábado. Deus abençoe sua vida de uma maneira poderosa, com a graça de Deus. Ontem nós falamos de Romanos capítulo 15, né? Paulo dedicando o seu ministério aos gentios, Paulo se esforçando por anunciar o evangelho onde Cristo não havia sido ainda pregado. E agora vamos ao final de Romanos. Hoje estamos chegando no último capítulo de Romanos, capítulo 16, que na verdade é um capítulo de recomendações, de saudações e votos. Diz assim: recomendo, antes de entrar, deixa eu fazer uma breve oração. Senhor, abençoa a nossa vida, obrigado por esse sábado, pelo clima que está lá fora, pelo ar que respiramos, pela sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos todos os dias. Obrigado por sempre nos amar e nos fortalecer em nossas fraquezas. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E que a tua bênção venha estar sobre nós neste dia, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Sicreia. Ela está recomendando uma pessoa, né? Para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Esse é um casal que Priscila e Áquila, eles tinham o mesmo ofício de Paulo. Paulo os conheceu em uma viagem e eles se apegaram tanto a Paulo, eles ficaram tão próximos a Paulo, cooperaram e ajudaram tanto ele, que chegaram a, olha, Paulo sendo grato, né? Eles chegaram a expor as suas próprias cabeças, né? Ou seja, um casal que arriscou a sua vida. E Paulo está expressando gratidão. Quão bom é a gente nunca esquecer daquelas pessoas que nos ajudaram, aquelas pessoas que nos estenderam as mãos, né? Paulo, ele faz um gesto, um sinal de gratidão na sua carta a essas pessoas. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Ou seja, significa que na Acaia, Epeneto foi um dos primeiros a se converter, né? E saudai a igreja que está em tua casa, ele está dizendo o seguinte: Priscila e Áquila, olha que coisa linda, que expuseram as suas vidas, eles tinham uma igreja na sua casa. Veja que uma igreja, para começar, não precisa de uma grande estrutura. Priscila e Áquila tinham uma igreja em sua casa. E a coisa mais linda é quando a gente vive igreja dentro de casa. É quando nossa casa se torna a igreja, né? A nossa casa se torna um lugar espiritual. A atmosfera de cuidado, de amor, de serviço, de compreensão, de misericórdia. Isso tudo tem que ser experimentado dentro da casa. Unidade, visão, propósito. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Adrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. É Paulo também reconhecendo companheiros de prisão, ó. E pessoas que se converteram antes dele, né? Foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. A Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor.
Saudai a Trifena, a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, sua mãe e minha. Olha que lindo. Paulo dizendo: ô Rufo, sua mãe é tão querida que eu a considero como a minha mãe. Isso é a fraternidade de uma igreja, né? Uma igreja, e que coisa linda, é Paulo citando nomes e dizendo: ó, aprovado em Cristo. De outro ele fala: meu parente, meu companheiro de prisão, pessoa que trabalha no Senhor. Que coisa linda. Paulo era esse líder que ele reconhecia as qualidades de cada pessoa. Saudai a Ansícrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, a Júlia, a Nereu, a sua irmã, a Olímpias, a todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, e as igrejas de Cristo vos saúdam. Ósculo é beijo, e era essa fraternidade de uma igreja que se beija, que se abraça e que se ama. Saudai-vos em amor, né? Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dele, afastai-vos. Ou seja, fiquem atentos a quem, ao invés de promover união, a promover unidade de pensamento e de doutrina, inclusive, ficam querendo arrancar o que você aprendeu, querendo desviar você dos ensinamentos sagrados. Aí Paulo fala: ei, observa essas pessoas, se afaste delas, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Ou seja, pessoas egoístas, pessoas que não vivem nem para servir a Jesus, nem ao outro, pessoas que servem somente seus apetites e suas próprias vontades. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Olha que coisa linda. É ele dizendo: eu fico muito alegre com a obediência de vocês. Era Paulo elogiando, dizendo: olha, incentivando, né? Como eu fico feliz por vocês serem obedientes, e todos conhecem essa obediência, e ele exorta uma palavra simples, procure ser cada vez mais sábio no bem, mais simples no mal. É tipo assim: conheça e procure conhecer tudo que é bom, e não queira conhecer nada do que é mal. Seja ignorante. Tem uma outra versão que fala: sejamos ignorantes no que é mal, excelentes no que é bem. Ou seja, às vezes a gente tem que fechar os olhos para a maldade. Hoje em dia, tanta notícia ruim que tem hora que a gente não quer nem abrir os jornais, porque é tanta maldade. É Paulo mais ou menos dizendo: ó, fecha os olhos para o que é mal e abra os olhos para o que é bom. Enxerga mais a bondade, aprenda mais sobre bondade, e não queira saber nada de maldade. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason, Sisópatro, meus parentes. Uma coisa linda, Paulo nunca estava sozinho. Ele está escrevendo isso e ele está dizendo: comigo está Timóteo, comigo também está Lúcio, comigo também está Jason. Olha que coisa linda. Obrigado aí, Graça Salles, por nos seguir. É Paulo dizendo: olha, eu estou dando a vocês que estão em Roma a saudação do Timóteo que está comigo, o Lúcio que está comigo. Veja como é bom a gente estar cercado de pessoas e de amigos. Paulo estava sempre cercado de pessoas e de amigos no seu trabalho para Deus. É muito difícil nós vivermos solitariamente. É praticamente impossível nós vivermos de maneira solitária. Ele diz: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Aqui é importante dizer
que Tércio está escrevendo a carta que Paulo está ditando, porque a essa altura Paulo já tinha deficiência visual, né? Lembramos que no final da vida de Paulo, ele tinha muita dificuldade de escrever. Uma das suas últimas cartas que Paulo escreve de próprio punho é a carta aos Gálatas. E na carta aos Gálatas, ele já fala da sua deficiência visual, quando ele diz assim: veja com quão grandes letras vos escrevi. Ou seja, ele tinha que escrever já com letras muito grandes, porque ele não conseguia enxergar muito bem. Saúdo-vos, Gaio, meu hospedeiro e toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, procurador da cidade, e também irmão quarto. Olha aí, ele está dando saudação em nome de pessoas que estão com ele. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua manhã. 121 pessoas ao vivo, 127 pessoas ao vivo comigo. Estamos lendo Romanos capítulo 16. Hoje, concluindo a leitura de Romanos 133 pessoas ao vivo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rita, por nos seguir. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Olha, uma saudação simples, mas como é importante ao final de cada saudação dizer: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Sabe por quê, queridos? Como precisamos dessa graça. E como precisamos ministrar uns aos outros essa graça. Não sei se já aconteceu com você, comigo já, de às vezes ligar para alguém e dizer que a graça... Olha, já aconteceu inúmeras vezes. Eu me senti no coração de ligar para uma pessoa e quando eu liguei, eu disse bom dia. Ela, bom dia. Aí eu disse que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Só de eu falar isso, a pessoa começou a chorar. Ela sentiu o derramar da graça no coração, porque coincidiu de que naquele dia ela estava muito aflita, muito angustiada, e quando eu disse que a graça do Senhor esteja na tua alma, no teu coração, é como se essa graça viesse de fato. A pessoa sentiu aquela graça na hora e veio um alívio instantâneo daquela angústia que ela estava vivendo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, e do Deus único sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. Paz do Senhor. Ô Luciana Werneck, que bom te ter aqui, querida. Você quase não está me assistindo porque as lives durante a semana estão sendo mais pela manhã, mas todos vocês que não estão pegando as lives, elas estão sendo publicadas no YouTube, canal Igreja Tenda da Presença de Deus. Todas as lives semanais, agora desde segunda-feira, estão todas lá publicadas no YouTube. Você pode ir lá assistir os capítulos anteriores. Hoje nós vamos entrar numa das cartas mais importantes, eu diria, de Paulo, que é a carta à igreja de Coríntios. Quando nós lemos assim, primeira epístola, a palavra epístola significa carta. É uma carta do apóstolo Paulo a essa igreja, uma igreja grega, na Grécia, uma igreja que ficava na cidade de Corinto, por isso esse nome, aos Coríntios. E é uma cidade portuária, uma cidade que havia muita prostituição, uma cidade onde as pessoas eram muito marcadas pelo pecado. É por isso, gente, que a nossa vida, a carta à igreja de Coríntios, ela é uma grande lição. Ela ensina que a nossa libertação e santificação ela é progressiva, porque esse povo que morava nessa cidade portuária, muita prostituição, muito pecado,
quando se converte, muitos dos pecados ainda são percebidos dentro dessa igreja. Dentro dessa igreja tem conflito de diálogo, dissensão, facção, briga. Tem muita inveja entre eles mesmos, rivalidade entre eles mesmos. O que é isso? Falta de santificação nas emoções. Eram pessoas que vinham de um histórico de vida muito maculado pelo pecado, lares desestruturados, muita imoralidade sexual é notado dentro dessa igreja, e Paulo aborda muito desses assuntos. E aqui a gente vê o cuidado de Deus com o fato de que nós, vindo de um mundo de pecado, vai levar um tempo para Deus nos santificar. Então o capítulo 1 começa assim. Prefácio, hoje eu vou começar aqui o capítulo 1, a partir de amanhã a gente entra em Coríntios capítulo 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstene. Que pena, as orações faziam muito bem. Ô Luciana, mas vai lá, vale a pena se inscrever lá no canal do YouTube e ouvir no seu tempo, ouvir no seu... Eu sei que não é a mesma coisa ao vivo, né? Mas você pode ir lá e ouvir, faz muito bem. E a vantagem de estar no YouTube é porque, estando no YouTube, você pode ouvir quando quiser. Se você tiver o YouTube Premium, você pode colocar um fone de ouvido e ouvir enquanto caminha. E tem abençoado muitas vidas essa leitura da Palavra de Deus. Muito obrigado aí, muita gente nos seguindo aqui. Obrigado àqueles que estão se inscrevendo. Kátia Pereira ativou o Heart Me e seguiu a live. Seja muito bem-vinda, Kátia. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que coisa linda, chamados santos, santificados. Só que esses chamados santos e santificados já são chamados, já invocam o nome do Senhor, mas Paulo vai cobrir o tanto de pecado que eles ainda estão tendo que vencer. Não é porque Deus te chamou, te santificou, te salvou, que hoje você não tenha lutas contra fraquezas carnais e pecados. É um problema grave o pecado em nossas vidas. Por quê? Porque o pecado destrói nossa família, vai destruindo as nossas relações com o próximo e com Deus, e nos traz muito sofrimento. Mas mesmo esse povo, com os seus pecados, Paulo se dirige a eles como chamados santos, os santificados. Deixa eu te dizer, por mais que você tenha pecados e fraquezas, Deus, quando olha para você, ele já te classifica como um santificado. Deus, quando olha para você, já te chama de santo. Porque você é perfeito? Não. Porque você já invoca o nome de Cristo e porque você já crê na força do seu Redentor. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Como eu já disse, né? Numa saudação, no início, já derrama a graça e a paz. Da onde vem isso? Do ensinamento de Jesus. Jesus disse, quando você chegar numa casa, desça a vossa paz sobre aquela casa. Gente, você que tem Cristo, você tem a paz de Deus dentro de você. Você que tem Cristo, tem a paz de ter sido salvo, reconciliado. Você tem a paz de ter se tornado filho de Deus. Essa é uma paz indivisível, intransferível, uma paz indescritível. A paz de ter sido reconciliado com Deus, você tem. Você tem essa graça te alcançou e essa paz já habita no seu coração. A paz de saber que Deus é contigo, Ele é seu Pai. Ele é seu Pai. E quando você tem essa graça, você pode saudar um ao outro dizendo graça e paz. É tão simples, tão poderoso você chegar no seu irmão e dizer graça e paz. Quando você faz isso,
você está distribuindo uma graça que já te alcançou, uma paz que já habita em você. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Olha, a palavra graça é tudo que nós não merecemos. E aqui diz, foi dado. Gente, a graça que nos salvou nos foi dada. De que maneira? Gratuitamente. É um presente que recebemos de Deus. Deus nos deu seu Filho Jesus. Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a salvação. Como? A gente recebeu como um presente. Porém, em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Sim, porque é realmente uma riqueza espiritual a gente conhecer mais sua palavra. Isso a gente vai enriquecendo, parando para escutar a palavra de Deus, para ouvir sobre Deus. O que acontece com o nosso espírito? Nós estamos sendo enriquecidos. Enriquecido o quê? Nele, em palavra e em conhecimento. É uma pobreza você ter um livro tão grande e não saber nada dele. Isso é pobreza espiritual. Agora, quando você tem esse livro sagrado e você coloca a sua atenção sobre ele, você descobre toda a graça destinada à sua vida. Você descobre toda a graça endereçada a você e isso te enriquece espiritualmente. Te enriquece em conhecimento, palavra. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual... Mas foi trabalhar hoje, filho? Acabei de voltar. Ah, que bom. Meu filho aqui chegando com minha nora. Esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Obrigado, Iris, por nos seguir. Paulo está dizendo, Deus vai confirmar e Ele vai fazer você ser achado irrepreensível quando? No dia do nosso Senhor. Ou seja, é Deus nos guardar santos para quando Jesus voltar para nos buscar. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que palavra linda! É tão bom quando a gente vê fiel é Deus que nos chamou. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos tão infiéis. Às vezes nós somos tão imperfeitos. Às vezes nós somos tão frágeis, tão fraquinhos. E a gente tem que lembrar que Deus, Ele sempre é fiel. Deus é sempre fiel. E você pode falar, mas eu sou infiel, mas Deus é fiel. Mas eu sou fraco, mas Deus é forte. Mas eu não tenho, mas Deus tem. Mas eu esfriei, mas Deus não esfria. Deus é sempre fiel e esse Deus sempre fiel nos chamou o quê? Olha a gloriosa comunhão com Jesus Cristo, aleluia. Deus visite aí, Odaí, sua mãe. Deus visite, filha do Deus eterno. A palavra mexe muito comigo porque é tão maravilhoso, prazeroso. É isso mesmo, que coisa linda eu achar no TikTok pessoas que, assim como eu, têm deleite na palavra sagrada. Que bom, vocês são ovelhas de Cristo, porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que eu mais amo é ver pessoas que ainda amam a santa palavra de Deus e a palavra de Deus mexe com elas. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa
e que não haja entre vós dissensão, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Preste atenção, a igreja que ele chamou de santa, santificado, chamados santos, essa igreja está vivendo desunião. Essa igreja está vivendo guerras, dissensões, divisão de pensamentos, discordâncias. Então Paulo faz um apelo à união. Veja que uma pessoa santa está fragilizado pela contenda, pela rixa, pela discórdia. Digam todas a mesma coisa, tenham o mesmo pensamento, não haja dissensão, sejam unidos de um mesmo pensamento, de um mesmo parecer. Pensem igual, creiam igual, caminhem igual, tenham o mesmo propósito de vida. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Está percebendo? Aqui a contenda reflete a nossa vida de pecado, de carnalidade. Quanto mais espiritual formos, menos contenciosos devemos ser. Mas às vezes a nossa chamados por Deus para sermos santos, às vezes vivemos guerras entre nós mesmos. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Cefas é Pedro, tá? E eu de Cristo. Então tinha gente dizendo: não, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Pedro. E tinha gente falando: não, eu sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu sou de Cristo. E aí vivia um partidarismo, uma divisão. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizados em nome de Paulo? Eu dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Eu batizei também a família de Estéfanas e além destes, eu não sei se batizei algum outro. Porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Oh glória, a palavra da cruz é o poder de Deus. A palavra da cruz é Jesus levando os nossos pecados, as nossas enfermidades, morrendo por nós, para a nossa salvação. É a mensagem mais poderosa do Evangelho. Essa mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Que loucura da pregação é essa? A loucura da graça derramada por Jesus Cristo. Isso é uma loucura. Que loucura! Deus gratuitamente nos salvar por meio de Cristo. Isso é uma grande loucura, sem mérito algum da nossa parte, somente por Cristo. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o poder e Cristo também é a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos e nem muitos os nobres que são chamados,
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ô, gente, deixa eu dizer, você que fala, mas eu não tenho estudo, Deus escolhe você. Mas eu não tenho sabedoria, Deus escolhe você. Mas eu não tenho dinheiro, eu sou tão pobre, Deus escolhe você. Deus não chama muitos de nobre nascimento, não são muitos. Ele chama, mas são muito poucos. Não são muitos os de nobre nascimento chamados. Não são muitos os de famílias perfeitinhas chamados. Deus chama o esquisito, Deus chama o pobre, Deus chama o fraco, Deus chama o traficante, Deus chama o drogado, Deus chama essas pessoas para confundir as fortes, Deus chama as fracas para confundir as fortes, Deus chama os imperfeitos, você que se vê pequeno demais, você que se vê imperfeito demais, você que se vê frágil demais, Deus chama você, Deus está chamando os fracos para confundir os fortes, Deus chama os fracos. Agora, se você se acha muito sábio, se você se acha muito forte, cuidado, viu? Deus não é Deus de chamar muitos fortes. Deus é o Deus de chamar mais os fracos. Você que é de nobre nascimento, cuidado, se sinta privilegiado. Deus não chama muitos de nobre nascimento. Deus chama mais a esses complicados mesmo. Deus chama mais a esses fracos mesmo. Esses rejeitados por tudo e por todos. Deus chama esses rejeitados porque Deus escolhe as coisas vis deste mundo, as desprezíveis. Ei, você que é desprezado por tudo e por todos. Aí estamos em 294 pessoas ao vivo, quase 305 pessoas ao vivo agora. Você que se sente desprezado por tudo e por todos. Deus não despreza os desprezados, Ele pega eles. Deus pega os desprezados. Deus pega os desprezados, as coisas vis deste mundo, para aniquilar as que são, para aniquilar as fortes, para mostrar que ele, como um desprezado, veja Davi, que era o mais desprezível entre os irmãos. Tinha os irmãos fortes, Samá, Eliabe, Abinadab, todos eles fortes, de grande estatura. Quem é que Deus escolheu? O mais franzino, fraquinho, pastorzinho de ovelha. O mais desprezível. E Deus vê esse desprezível. Quem sabe na sua casa todos te acham menor. Você fala, eu sou menos amado. Minha mãe, meu pai ama o meu irmão. Minha irmã não ama a mim. Eu sou menos visto. Pois Deus vê. Deus gosta de pegar estes, os desprezíveis. Ele vem e chama estes, para que nenhuma carne se glorie perante ele. De repente ele pega o José e coloca o José lá na posição mais alta. Seus irmãos o rejeitaram e daqui a pouco tem que assistir José lá grandão. José como maioral do Egito. Quantos de nós não somos nada, desprezível, e Deus nos engrandece? E Deus vai nos engrandecendo porque Ele pega esses desprezíveis, esses desqualificados, esses rejeitados, esses excluídos, e Ele trabalha com eles. Olha, eu vou dizer, você pode ser excluído até pela sua família, até pelo seu pastor, até pela sua igreja, mas Deus não te exclui. Você pode ter sido desprezado pelo seu pai, pela sua mãe, mas Deus não te despreza. Vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É isso. Sabe o que é isso? É tipo assim, eu não fui nada, eu fui pecador, eu fui falho, eu não fui perfeito, eu não fui sábio, eu não fui estudado, eu não fui nada. E quando você vê que você não foi nada, a única razão que você tem para se gloriar é no Senhor. De outra sorte, você pode falar, nossa, como eu fui forte.
Nossa, como eu estudei. Nossa, como eu fui sábio. Nossa, como eu fiz, como eu fiz. Não, você não tem que se gloriar nisso não, querido. Você tem que se gloriar na força de Deus. É Deus que te capacita, é Deus que te engrandece, é Deus que te fortalece, é Deus que faz tudo. Deus abençoe o seu sábado. Vamos mais? Vamos avançar para o capítulo 2 ou por hoje tá bom, meu povo? Se vocês quiserem aí, se tiver 10 pessoas que falar, vamos para o capítulo 2, o caráter da pregação de Paulo, escreva assim, vamos avançar. Senão nós vamos finalizar por aqui. Deus abençoe o seu sábado. Obrigado vocês que estão seguindo. Nos sigam para as próximas lives aí, Maria Helena, e todos os demais aí. Ó, tem gente querendo ali, ó. 1, 2, 3. 3 ali já quer. Se tiver 10. Se tiver 10 falando avançar 4. Nós vamos pro capítulo 2. 4, já contei 4. Avança 5. 5, falta 5. Avança 6. Vamos pro capítulo 2, ó. Faltando 3. Mais 3 falar avança, nós vamos avançar para o capítulo 2 aqui. Bora avançar, filho de Deus. 7. 7, né? 8. Então já falta só 2, tá todo mundo querendo. Vambora, vamos seguir. Escreve mais 2, vamos avançar. A palavra de Deus fortalece a gente, né, gente? A palavra de Deus transforma a nossa vida, né? O caráter e o alvo da pregação de Paulo. Obrigado, Juliana, avançar. 8. Já dá certo ali, a Dina avança 9. Já deu, né, gente? Eu acho que nós temos aqui um grande quantidade de pessoas interessadas em conhecer a palavra de Deus. Isso me alegra muito. A pregação de Paulo, ela tem um caráter e um alvo, que é o objetivo da mensagem, ou seja, ela tem um caráter que é o conteúdo, mas tem um objetivo. O que ele quer alcançar quando ele prega? Então aqui ele vai mostrar o que ele quer alcançar, qual o objetivo. Ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, e não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão Jesus Cristo e esse crucificado. Eu estou vendo aqui a Marli Correia de Jardinópolis. Eu vou estar numa reunião de oração em Jardinópolis hoje às 4 horas, tá bom, Marli? Esteja lá, vai ser poderoso. Nada me propus saber entre vós senão Jesus Cristo e esse crucificado. Então, a mensagem de Paulo, ela quer promover o conhecimento de Jesus e a mensagem da cruz. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, ele não preocupava em falar bonito. Ele não preocupava em exalar sabedoria, poesia, poema. Não. Qual era a preocupação dele? Demonstrar espírito e demonstrar poder. Quem já foi em nossas reuniões, quem vai estar lá em Jardinópolis, esteve na última, percebe que a gente gosta de fazer isso. A gente gosta de ensinar a palavra, ensinar sobre Jesus, mas a gente gosta de demonstrar espírito e poder. E por quê? Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja, quais os pregadores que mais me atraem? Os que mais conseguem demonstrar poder. Não os que mais conseguem demonstrar sabedoria. Eu não tenho desprezo por pregadores sábios. Nós também precisamos dele. Só que a nossa fé não precisa de sabedoria. A nossa fé precisa de demonstração de poder. E demonstração do Espírito. E para fazer isso, nós temos que depender do Espírito, dos dons do Espírito, da graça do Espírito, para que consigamos demonstrar poder.
E consigamos construir uma fé que não está estribada no quão sábios somos, mas no poder de Deus. Porque uma pessoa, quando ela ficar enferma, se a fé está no poder, ela sabe, Deus pode me curar. Se uma pessoa ficar na escassez, na privação, na falta de dinheiro, demonstrando o poder de Deus para prosperar, com testemunho, com demonstração de fé, a pessoa vai ter fé para dizer, opa, Deus pode me tirar dessa situação. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos principais deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ô, gente, você vai tomar um susto quando você chegar no céu. Por quê, pastor? Porque, gente, nosso olho nunca viu, nosso ouvido nunca ouviu e nosso coração não consegue imaginar o que Deus está preparando para quem ama Ele. O céu vai ser um deslumbre, a gente vai chegar lá e vai cair o queixo, e vai ficar estarrecido, a gente vai falar, o quê? É isso aqui? A glória do céu, é isso aqui? Nosso coração nunca ouviu falar, nós nunca conseguimos imaginar o que vai ser. O que Deus está preparando para quem ama Ele? Não. Você pensa na melhor coisa que existe nessa terra, não se compara. Mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E aqui eu preciso enfatizar, gratuitamente por Deus. Gratuitamente por Deus é por meio da fé. Você não pagou promessa, você não subiu escada, você não fez penitência, você não dobrou o joelho em cima do milho, da tampinha de garrafa. É uma gratuidade. A gente recebe as coisas de Deus e do Espírito de uma graça que emana de um Deus gracioso que fala, eu quero te dar gratuito, pela fé em Cristo, gratuitamente. Deus abençoe a empresa do Gleison e Vilmar e Ana Alice nesse sábado em nome de Jesus. As quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Como precisamos do ensino do Espírito Santo. Como precisamos do professor Espírito Santo para ser nosso mestre. Paulo está dizendo, não estou ensinando palavras que a sabedoria humana ensina. Estou ensinando as que o Espírito Santo ensina. E deixa eu dizer, o Espírito Santo ensina, viu? O que o Espírito Santo ensina? O Espírito Santo vai te ensinar a amar quando ninguém mais ama. Ele vai te ensinar a orar quando ninguém mais ora. Ele vai te ensinar a crer quando ninguém mais crê. Ele vai te ensinar a nunca desistir. Ele vai te ensinar sempre a se arrepender. Ele vai te ensinar o caminho da humildade. Ele vai te ensinar o caminho do perdão. Ele vai te ensinar o caminho da oração. Isso é só o Espírito Santo que ensina, viu? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Gente, o homem natural, que não nasceu de novo, que não é habitado pelo Espírito Santo, eu estou lendo esses versículos aqui, ele não entende nada. Parece que tem um véu no entendimento, não entende nada. Pelo contrário, parece loucura. Eu já bloqueei uns 2 aqui. Teve gente que entrou aqui no comentário e falou que loucura, Bíblia, que besteira, que besterol. Já bloqueei uns 2 aqui. Porque é o natural.
Essas coisas do Espírito de Deus é loucura para o homem natural. Para entendê-las, é pelo Espírito, é um discernimento espiritual. Que Deus visite quem? Deus visite ali a Celina e o filho que já teve 8 infartos. Meu Deus, faça o milagre no filho da Celina, meu Jesus. 8 infartos. Só Deus pode, Deus faz. Obrigado ali também a Leivane, vai ficar aqui ouvindo a palavra de Deus. Muito bem, seja muito bem-vinda. Provérbio capítulo 2, o José Adilson está falando ali. Mas, tem mais, ó. O que é espiritual, discerne tudo bem. Gente, você se tornando espiritual te dá uma capacidade de discernir tudo. É uma capacidade de discernir, é uma capacidade de compreender tudo melhor. Obrigado ali, filha do Eterno. Quanto mais espiritual, mais discernimento. Para quê? Para tudo. Discernimento no trabalho, na família, discernimento nas decisões que você tem que tomar, discernimento sobre o que você tem que fazer, discernimento porque você tem que orar. Sua vida profissional, sua vida espiritual, sua vida familiar. Se você vai se tornando espiritual, Deus vai te dando capacidade de discernir. Só que Ele mesmo de ninguém é discernido. Por quê? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ô, gente, nunca subestime, e aqui nós finalizamos o capítulo 2, nunca subestime você. Tem gente que diz assim, eu sou uma burra, eu nunca aprendo nada. Não fala isso. Não fala isso. Tem gente que fala assim, eu esqueço tudo, eu não lembro de nada. Não fala isso. Comece a declarar assim, eu tenho a mente de Cristo, Deus vai me dar sabedoria. Comece a declarar, por quê? Por que declarar, gente? Porque a nossa palavra, ela ativa, ela constrói as coisas no mundo espiritual. O livro de Provérbios diz, o homem comerá o fruto dos seus lábios. O poder da vida e da morte está na língua, e quem a usar comerá do seu fruto. Ô Sheila está passando por uma frieza espiritual gigante. Ô Sheila, deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós, uma hora ou outra, passamos uma frieza porque tomamos um golpe ou outro da vida. Para se levantar disso, pare e escute a palavra todo dia. Pare e leia a palavra todo dia. Vai chegar uma hora que a palavra vai te ressuscitar desse sono, vai te despertar desse sono. Por quê? Porque a palavra é martelo que esmiuça a penha. A palavra tem hora que ela vai fazer o nosso coração ferver. Tem dia que você vai estar frio. A palavra vai batendo. Chega uma hora que inflama o coração. Lembra os discípulos no caminho de Emaú? Desacreditados, desesperançados, saindo de Jerusalém, indo para Emaús, mas Jesus se apresenta como um caminhante, um viajante, eles não reconhecem que é Jesus, e Jesus vai lhe apresentando a palavra, e eles dizem um para o outro, porventura não ardia o nosso coração enquanto ele nos expõe as Escrituras. Eles nem sabiam que era Jesus, mas Jesus falando as Escrituras, o coração deles ardia. A Márcia falou, entrei agora e já recebi a direção. Glória a Deus, ô Márcia. Não consigo ler e o entendimento não vem. Por isso eu estou aqui, Sheila. É por isso que eu estou aqui, Sheila. Porque de repente, parando aqui e eu lendo, e eu explicando, de repente Deus vai te abrindo o entendimento. Talvez hoje não. Talvez hoje você entre aqui meio assim, ainda meio fria, meio alheia. Mas de repente a graça e a palavra de Deus aquece um pouquinho hoje, aquece um pouco amanhã, e daqui a pouco tu tá inflamada, minha irmã.
Porque só de você dizer isso, ó, eu não posso ficar assim, eu quero Jesus e anseio por ele. Ô minha irmã, se você fala isso, quem fez isso? Quem provocou esse desejo em você? Não é o Espírito Santo? Para você declarar isso, ó, eu não quero ficar frio espiritualmente, eu quero Jesus, eu anseio por Jesus. Pra você dizer isso aí, minha irmã, o Espírito Santo já está agindo no seu coração, já é ele que está te convencendo que você não pode ficar nesse estado. Que ele te traz para uma live dessa para você ficar ouvindo a palavra. Pastor, por favor, fale comigo. Félix do Recife, estou necessitando de oração para minha saúde. Ô Marta Félix, que Deus te visite. Que Deus te abençoe. Que Deus restaure a sua saúde. Ore por nós. Aconteceram uns imprevistos e a nossa viagem planejada para o Recife, Marta, está enfrentando umas dificuldades. Talvez a gente vai ter que ir só de avião, vai ficar bem caro. Mas ore aí para dar tudo certo, porque eu quero muito estar no Recife. Eu não gosto de... Vai ficar muito mais caro do que eu imaginava, mas ainda assim eu quero. E ore para dar tudo certo essa viagem, tá bom? Povo abençoado, Deus abençoe o seu sábado. Viu, minha irmã? Minha irmã ali, querida Sheila, que a graça de Cristo mude você, seu coração, tá bom? Nos siga aí, se você não segue. Vai nos seguindo, vai nos acompanhando. A Márcia falou, vou meditar nesse livro, Minha Vida Espiritual e Sentimental Profissional está nas mãos de Deus. Amém. Lembrem-se disso, gente. Se você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Deus não quer te ver doente, porque Ele é o Deus de cura. Deus não quer te ver pobre, porque Ele se fez pobre para te enriquecer. Deus não quer te ver culpado, porque Ele é o Deus que te purifica e te perdoa. Ele é seu grande Redentor. Deus não quer te ver fraco, porque Ele te fortalece em todas as coisas. Pare todos os dias e ore. Pare todos os dias e leia a sua palavra. E Ele vai transformar a sua vida. Pouco a pouco, dia após dia, de glória em glória, conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Deus quer que você se pareça com Jesus. E para isso, você não deve desistir nunca de orar. Desistir nunca de buscar a Deus. Marta Félix diz, Deus está no controle de tudo. Estou aguardando o Senhor em janeiro, se for a vontade de Deus. Amém. Deus abençoe, gente. Tenha um feliz sábado. Daqui a pouquinho estarei indo para Jardinópolis, com a bênção de Deus, para orar com os nossos irmãos e seguidores aqui do TikTok de Jardinópolis. Esperem por nós. Será uma reunião às 16 horas. Deus abençoe e fique na paz de Jesus.